Olá, treinando, tudo bem? Como foram os estudos das perdas? Deu para olhar na sua unidade, verificar onde estavam acontecendo as perdas? Hoje nós vamos continuar nosso estudo e hoje falando sobre PMA. O que é PMA? A PMA envolve um conjunto de ações voltadas para a melhoria dos processos internos das agências, das atitudes e posturas dos empregados. Observe aqui, atitudes e posturas, com o objetivo de criar uma identidade nacional para as agências de correios, aumentando a percepção positiva da imagem da ECT. Trabalhamos melhoria nos processos internos das agências de correios e também das atitudes e posturas dos empregados. A diferença está aqui. Não adianta o processo estar melhor, o ambiente, o visual da unidade, se os empregados não mudarem também suas atitudes e posturas. Tudo isso para que o cliente perceba melhor, se sinta melhor atendido nas nossas unidades. Consequentemente, haverá uma percepção positiva da imagem da ECT no mercado. Quais as perspectivas da PMA? A PMA ela trabalha com algumas perspectivas. A primeira delas, a perspectiva organização. Essa perspectiva é aquela que fica mais visual. O ambiente da unidade é claramente diferenciado quando você está atendendo aos itens da perspectiva organização. A segunda perspectiva, a comercial, é aquela em que se observa a postura de vendedor nos nossos atendentes. A terceira perspectiva da PMA, perspectiva gerencial. Nessa perspectiva, são analisadas as atitudes do gestor da unidade enquanto gestor, fazendo a atividade de gerenciamento dos processos e das pessoas. E os processos? Essa perspectiva, que é a quarta perspectiva estudada, analisa os processos da unidade como um todo. E aqui nesses processos a gente busca uma unidade, para que todos os nossos atendentes trabalhem o mesmo processo da mesma maneira, para evitar repetição, evitar retrabalho e algo diferente que possa provocar uma percepção inadequada por parte do cliente. Na perspectiva banco postal, a gente trabalha processos e atitudes durante o atendimento relacionado a banco postal. Temos também a perspectiva distribuição. Nessa perspectiva, nós trabalhamos os processos da unidade na área de distribuição. E, por último, a percepção com relação à perspectiva certificação digital. Essa perspectiva não será trabalhada nesse curso, uma vez que poucas das nossas unidades trabalham com certificação digital. Trabalharemos então organização, comercial, gerencial, processos, banco postal e distribuição. Tudo bem? Quais as vantagens da PMA? A PMA apresenta muitas vantagens nas nossas unidades. Inicialmente vamos falar de vantagens para a equipe da agência. Que vantagens ela apresenta? Primeiro, melhoria do clima organizacional. Uma unidade mais organizada, os processos bem definidos, melhora o clima organizacional. Foco na gestão. Agora o gestor será acompanhado pelas suas atividades gerenciais. O que é para o gestor fazer, ele precisa fazer. Otimização dos recursos. Tanto recursos humanos quanto recursos materiais são otimizados com os processos bem definidos, as pessoas trabalhando nas atividades de forma clara, e o fortalecimento do relacionamento. Aqui inclui tanto o relacionamento entre as pessoas da unidade, quanto o relacionamento com o cliente e relacionamento do cliente para com a empresa. Eliminação do retrabalho. Esse é um foco muito importante. Quando nós trabalhamos perdas, falamos um pouco a respeito de retrabalho. E aqui, quando os processos estão padronizados, os retrabalhos são eliminados. A gente ganha tempo, otimiza todo o processo da unidade. Melhoria dos fluxos internos. Os fluxos operacionais dentro da unidade são melhorados, uma vez que as etapas ficam na sequência, sabe-se o que é feito após cada etapa e todos trabalham na mesma sintonia. Agora, vantagens da padronização e melhoria do atendimento para o cliente, que é o principal destinatário dos nossos esforços. Inicialmente, ele vai ter uma comunicação visual mais direcionada. As placas indicativas e sinalizadoras direcionarão cada setor da unidade, atendendo melhor o nosso cliente. E o atendimento será mais eficaz.
focaremos no que é o objetivo da nossa venda. Além do que, ele terá uma padronização no atendimento em todas as unidades. Teremos os processos realizados da mesma forma em qualquer agência dos Correios, no Brasil inteiro. Outras vantagens da PMA para a organização. O que a PMA vai agregar de valor para a empresa? Identidade das agências. Teremos agências semelhantes, com a apresentação visual a mesma em cada unidade. Mesmo tipo de placa, mesmo tipo de sinalização e o mobiliário da unidade também. Assim o cliente vai se identificar melhor e vai reconhecer bem uma unidade dos Correios em qualquer lugar do país. Haverá também a adequação dos recursos, sejam eles recursos materiais ou recursos humanos. Isso, é claro, traz economia para a empresa, que é a redução de custos. Com processos mais claros, bem definidos, não haverá retrabalho, não haverá uso excessivo de recursos, de materiais, e também haverá uma melhoria na qualidade operacional. A gente busca melhorar nossos indicadores operacionais. E se a padronização acontece na primeira etapa, os processos estão bem definidos, trabalhamos sem erros, oferecemos insumos de melhor qualidade para as próximas etapas e a qualidade operacional fica melhor. Concordam? Muito bem. E agora vamos ver uns slides com melhorias da padronização. O que a gente pode observar de mudanças depois que uma agência passa pela padronização? O antes e o depois. Observe aí a mesa de escrita pública antes e depois da padronização. Uma mesa ergonômica, uma mesa nova, no novo formato e com uma nova disposição para atender melhor o nosso cliente. Observe aí o visual do nosso guichê, com cartazes, adesivos, diversos materiais inadequados. Depois, o guichê limpo apenas com a sinalização numérica, identificando cada guichê. Observe aí a cesta para colocar os nossos objetos postais, sem identificação. E depois da padronização, identificado corretamente cada uma delas. E os cartazes? Olha a disposição e a organização dos cartazes. E depois de padronizado, fica bem melhor. Concordam comigo? Observem aqui o guichê. Por trás, como ficaram organizados os equipamentos. Uma organização fora do padrão. E depois, cada equipamento dentro no seu lugar específico, conforme é orientado no TLT PMA parte 1. Observe aí os móveis de retaguarda. Até o livro de fiscalização do Ministério do Trabalho está aí disposto. E depois, o móvel de retaguarda utilizando adequadamente, para colocar a balança de 60 quilos, produtos, equipamento de fax. E as caixas postais? Observe aí, sem sinalização das caixas vagas, ainda com chaves. E o correto, depois de padronizado, cada caixa postal não alugada com a menção de vaga. É claro que a gente quer que todas elas estejam alugadas, que essa placa não exista, não é mesmo? E os arquivos da unidade? Observe aí o excesso, fora de local, não estão todos dentro da caixa, os amarrados superlotados, caixas abarrotadas. E depois de organizado, corretamente identificados e todos dentro das caixas adequadamente. É questão de organização, isso fica bem visível. Claviculário, móveis, equipamentos, utilizados de forma inadequada. Armários devidamente sinalizados, identificados, e agora sem o excesso de móveis, equipamentos e materiais. Observe aí o extintor, a sinalização como está, sem sinalização. E agora, devidamente colocado no gancho na parede, com a sinalização da área, a área demarcada, conforme as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Olha onde ficou o clavicular nessa unidade, no cantinho isolado, perdido. Depois, colocado no lugar correto, para guardar as chaves da caixa postal. Olha aí como está a mesa da área de expedição, as malas vazias, os utilizadores vazios, e como ficou depois de organizado. Fica até melhor de trabalhar num ambiente assim, concorda comigo? Muito bem. E assim nós observamos como fica a unidade antes e
e depois de padronizada. Cabe a cada um de nós manter e organizar dentro do padrão. É claro que essas melhorias acontecem e são mantidas por todos nós. Se nós ficarmos dia a dia mantendo essa organização, todo mundo vai se sentir melhor, vai produzir mais. Se fizermos essa organização apenas um dia e voltar tudo como era antes, não perceberemos a padronização fazendo diferença e não haverá padronização. Vamos dar continuidade agora. A PMA é a sequência das atividades do processo postal. As etapas do nosso fluxo postal: postagem, tratamento, que pode acontecer na origem e no destino. Entre as duas etapas de tratamento tem o transporte e, posteriormente, a última etapa do fluxo postal, a distribuição. E onde a PMA está atuando? Aqui nas agências. Na etapa inicial, a captação. A captação de serviços pode acontecer onde? Em postos de venda de produtos, PVPs, pode acontecer também a postagem de grandes clientes que acontece na nossa gerência de controle e captação. A segunda etapa do fluxo postal, tratamento, que acontece no CTC, CTE, CTCE. E aqui no caso específico da DR Ceará, que acontece no CTCE, Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas. O processo nestas áreas é avaliado pela PPP, Padronização do Processo Produtivo. A próxima etapa, tratamento no destino. Mas essas etapas são interligadas pelo transporte, que acontece no TECA, Terminal de Cargas, para onde são levadas as encomendas e as correspondências para serem transportadas até as unidades de destino. E finalizamos com a etapa da distribuição, que acontece nos CDDs, Centro de Distribuição Domiciliária, CE, Centro de Entrega de Encomendas, UDs, Unidades de Distribuição, ACs, Agência dos Correios. Nessa etapa, a PMA também vai trabalhar nas ACs ou UDs, Unidades com Distribuição. PMA, Padronização e Melhoria do Atendimento, envolvendo a primeira etapa, captação, e a última etapa, na distribuição, em unidades que fazem essa etapa do nosso processo produtivo. Tudo bem? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Falamos da PMA na sequência produtiva dos Correios. Até nosso próximo encontro.